Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse programa e podcast Advogue para Servidores Públicos. Hoje de um jeito diferente, transmitindo ao vivo só pelo Instagram, porque eu tive uma questão pessoal aqui em casa e não consegui ir para a produtora, para o estúdio. Então hoje diferente aqui, eu vou fazer uma live de colaboração, transmitindo direto do celular aqui pela minha casa mesmo. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado ilustre, que é o Dr. Igor Oliva. Daqui a pouco ele entra aqui para falar com a gente comentar sobre o problema, a polêmica envolvendo o Enem dos concursos, como se costuma dizer. Lembre que o objetivo desses conteúdos é o advogar junto com você. Então, tendo alguma causa em que você precise de ajuda no seu escritório, entre em contato comigo. Tem um WhatsApp que eu criei só para parcerias na advocacia. Anote aí, é o 11 965 18 0648. 11 965 18 0648. Um último recado rápido: na sexta-feira dessa semana, eu vou abrir as matrículas só na sexta-feira para o acesso premium da minha escola, ou seja, você vai poder por um ano assistir a todos os cursos de advocacia da minha escola. Entre num grupo, porque o lançamento vai ser só dentro desse grupo de WhatsApp. O link você encontra na minha bio do Instagram. Corre lá, entra no meu perfil, clica na bio e aí você vai encontrar um link. Você vai clicar nesse link e vai entrar nesse grupo exclusivo de WhatsApp, acesso premium. Faz uns 5 anos mais ou menos que estão me pedindo que eu não faço esse acesso. Não perca essa oportunidade. Doutor Igor, se puder solicitar novamente aqui, eu sei que você já pediu. Tente solicitar mais uma vez, vamos ver se dá certo. Eu vou evitar mexer muito no meu celular, que o meu suporte é um suporte móvel e vai ficar muito... Ah, tá aqui, achei. O Dr. Igor Oliva. Vamos ver se dá tudo certo. Já aparece aqui. Fala, Boa noite, professor. Dr. Igor. Tudo bem? Boa noite. Tá me vendo bem aí? Perfeitamente. Te vejo e te ouço. Você também me vê Ótimo. e me ouve bem? Eu não tô te vendo, mas eu acho que dá pra seguir assim. Tô te ouvindo, tô te Tá ouvindo. bom. Vamos seguindo aqui. Então Às vamos embora. vezes dá uma picotadinha no som, mas o importante é a gente ouvir o que você tem a falar. Igor, posso te chamar assim, se você me permitir, Claro, dispensando o doutor aí, dispensando o professor. com Você toda tem um certeza. perfil muito legal nas redes sociais, você advoga para concurseiros. É isso? Se puder falar um pouquinho nesse começo da sua atuação, qual que é o seu Instagram e como que hoje em dia é realizado esse CNU. Aí você explica um pouquinho o que é CNU antes de a gente entrar nessa polêmica que envolveu esse chamado Enem dos concursos. A palavra é sua, doutor. Valeu, professor Maza. Uma grande honra estar aqui. Então, eu sou o Igor Oliva, sou advogado de concurso nas redes sociais, né? @advogado de concurso. E eu atuo para concurseiros. A gente mexe bastante aqui com concurseiros que têm problema em alguma etapa do concurso. Seja qual for a etapa, prova objetiva, discursiva, heteroidentificação, PCD, e todos aqueles de concurso policial também, psicotécnico, investigação social, TAF. Então, é uma advocacia voltada para ajudar as pessoas que têm problema com as bancas de concurso, né? A gente sabe que banca de concurso dá muito problema, infelizmente, é uma atuação das bancas ali que chega muitas vezes a ser deplorável em alguns casos. No CNU, né, a gente já esperava que seria um concurso mais difícil de ser trabalhado pela própria Sesgran Rio, né? Sesgran Rio é a banca do CNU. Para quem não sabe, o CNU, pessoal, Concurso Nacional Unificado, é um concurso Enem dos concursos, como o Maza falou aí, e ele acabou reunindo ali vários órgãos para fazer um concurso unificado. Então tem vaga para tudo, tem 7 blocos divididos para vários cargos, mais de 20 cargos ali que estão disputando as vagas. E aí, o interessante é que, nesse concurso, como ele é nacional, ele teve muito problema de aplicação. Todas as provas tinham que ser aplicadas no mesmo dia, no mesmo horário, para não ter risco de vazamento e coisas assim. Aí, Igor, deixa eu só entender um pouquinho. Como que funciona, antes da gente entrar
polêmica que deu nessa última prova. Como que funciona esse concurso nacional unificado? Ele vale para cargos de âmbito federal, todos os cargos, a maioria deles? Como que funciona para quem não está familiarizado com o CNU? O CNU foi ali um grande acordo de cavalheiros entre os órgãos e o Ministério da Gestão e Inovação, tá? Porque quem estava precisando, é tudo federal, tá? Todos os cargos são federais. É uma iniciativa do próprio governo federal fazer esse concurso unificado para centralizar ali os esforços em um único concurso. Ao invés de abrir 20, 30 concursos diferentes, fizeram apenas um para selecionar alguns cargos. São todos os cargos? Não, tá? São alguns cargos selecionados a dedo, tá? Para colocar ali dentre nível médio e nível superior, para você poder ali escolher qual você quer fazer. E acabou que tinha gente de todo tipo fazendo, tanto de nível médio quanto nível superior, para cargos totalmente distintos, né? Um cargo é AFP, outro cargo é nível médio ali, auxiliar de alguma coisa. Então foi uma coisa bem generalizada de cargos escolhidos a dedo. Estão querendo aumentar o CNU, né, a depender de como vai ser o resultado desse aqui. A depender para o ano que vem, já estão falando de CNU 2025, que é uma coisa que talvez pegue a moda para ser seguido aí pelo governo federal. Legal. Quando eles anunciaram, Igor, eu tenho uma opinião bem particular sobre esse Enem dos concursos. Quando eles anunciaram que aconteceria, eu desconfiei que a quantidade de problemas não seria pouca, porque é muito difícil você unificar para cargos tão diferentes uma prova, é muita responsabilidade por uma banca só, você fazer a graduação segundo o nível de conhecimento exigido para cada cargo. Então, a ideia parece ser uma ideia muito boa, muito eficiente, muito célere, com economia de recursos públicos, sem dúvida, mas é de uma execução, eu avalio, praticamente impossível. Não sei se essa é a sua opinião. E, finalmente, o pessoal está querendo saber aqui o que aconteceu nessa última prova, Igor, que a internet não fala de outra coisa. Então vamos lá. Os problemas do CNU já eram esperados, eu também esperava muito problema. Mas assim, concurso nacional é uma coisa que a gente já está vendo há um tempo, né? Já tem muita banca que faz, né? O próprio concurso da Caixa é um concurso que é praticamente nacional, tem em quase todo estado. Banco do Brasil, a mesma coisa. O próprio Enem é uma coisa que acontece em todos os estados. Então já é uma coisa que o sistema já está um pouquinho ali acostumado. Claro que não está bem definido, então era normal ter acontecido, assim, já era esperado acontecer esse tipo de problema, né, na aplicação das provas. E aqui que vem um grande problema. O que aconteceu no CNU que deixou todo mundo de cabelo em pé? Tem alguns relatos de candidatos, tá, falando que teve um vazamento da prova da tarde. Se você não sabe, o CNU era feito da seguinte forma. Ele foi feito em um dia inteiro de provas. O primeiro candidato ia pela manhã, fazia algumas questões, saía para um intervalo do almoço, voltava para o período da tarde e respondia a prova da tarde, tá? Então a sistemática era essa. Tinha que ir de manhã e tinha que ir à tarde. E aí aconteceu uma coisa bem peculiar com alguns candidatos de uma escola específica, especialmente do bloco 4 do CNU, que, mas, deixa eu te falar, é o cargo que mais paga, o cargo de AFT, né, Auditor Fiscal do Trabalho. É o cargo que mais paga do CNU, salário de 20 e tantos mil inicial. E nesse bloco teve um vazamento das provas da tarde, tá? Eu tô falando que teve um vazamento porque é certeza que vazou, tá? Por quê? Entregaram em uma determinada escola as provas da tarde no período da manhã. Essa situação perdurou por 11 minutos, mais ou menos, que os candidatos puderam ter acesso à prova da tarde, ficaram 11 minutos ali, ó, folheando a prova da tarde, né, preencheram o caderno de questões, leram as instruções, começaram a fazer. Aí alguém falou para o fiscal, olha, essa prova está errada, essa prova é da tarde. Aí recolheram a prova de todo mundo, né, ao mesmo tempo, ó, volta todas as provas, colocaram tudo no envelope de novo e guardaram. Entregaram as provas corretas e aí o pessoal fez a prova correta. E aí qual que é o ponto? Violaram o lacre da prova da tarde e entregaram para alguns candidatos durante a manhã. E aí surgiu a história. Tem isonomia, não tem, esses candidatos estão em vantagem quanto aos demais candidatos, é uma causa de anulação do concurso. Isso é muito grave, né? É uma coisa bem grave, na minha opinião. Você vazar provas de um concurso, entregar para alguns candidatos
e simplesmente reaplicar na prova da tarde como se nada tivesse acontecido é uma coisa que chega até a assustar, de tão grave que é, quanto a quebra da isonomia, da lisura do certame. Então, foi uma situação bem Então, complicada. é complicado mesmo, porque esses candidatos que tiveram acesso durante os tais dos 12 minutos, eles leram o conteúdo da prova da tarde. Ou seja, eles puderam, no intervalo entre a prova da manhã e a prova da tarde, correr, estudar o que estava nas perguntas, ter uma vantagem competitiva sobre os demais. Mas o que eu avalio, e depois eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso, é que, embora tenha sido um caso claríssimo de violação da isonomia, talvez até da impessoalidade, né, princípios que são regentes do direito administrativo brasileiro, eu tenho certeza que a organização da prova deve ter pensado: será que eu anulo em todo o território nacional, com os ônus que isso traz, tanto para o interesse público como para os recursos públicos, e a questão também da reaplicação da prova, como que se faz, cobra de novo a inscrição. E, bom, há uma violação, para mim, clara do princípio da isonomia. Qual que é a sua avaliação, Igor, sobre esse, digamos, vazamento? Não foi um vazamento intencional, não foi algo doloso, mas que quebra, sem dúvida, a igualdade entre os candidatos. Qual que é a sua avaliação, o impacto que esse vazamento teve sobre o princípio da isonomia? Vamos lá, mas a minha opinião é bem clara. Esse concurso, com a devida vênia, não tem condições de continuar, por alguns motivos que eu vou tentar elencar aqui de uma forma mais didática, assim, até para o pessoal entender, né? Qual que é a razão de um concurso público? A razão do concurso é você dar aos candidatos uma igualdade de tratamento para eles conseguirem competir de uma forma bem igual. Quando você pega o bloco 4 do CNU, que é o cargo que paga mais, é o cargo mais visado do CNU, estava desde 2013 sem ter concurso desse cargo, estava todo mundo esperando, e você vaza uma prova desse jeito, é muito grave. É muito grave mesmo. Por quê? Uma questão que seja muda 300 colocações no resultado final. 300. Então, e outra, uma pessoa sabia de uma questão. Quem garante que outros candidatos nessa mesma escola, não foi uma sala, foi uma escola inteira que recebeu a prova errada. Quem garante que essas pessoas não estudaram ali no intervalo, não mandaram uma mensagem no grupo de WhatsApp: pessoal, tive acesso à prova da tarde. A resposta, a primeira pergunta é sobre isso aqui. Todo mundo aqui tem, ó, chega no grupo de amigos e fala: pessoal, tive acesso à prova aqui. A primeira questão é essa. Isso se for a primeira questão. Tem gente que folheia a prova toda antes de fazer. A pessoa pode ter visto a prova inteira, não tem como saber. E aqui surge um grande problema. Ah, o que vai acontecer? Vai anular? Anula. Quem vai pagar essa anulação? A Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio, quando ela fez o contrato com o governo federal, ela recebeu 160 milhões. 160 milhões para fazer essa prova. Ela chegou lá, embolsou uma grana, esse dinheiro aí, e ela se responsabilizou por eventuais novas aplicações. Então, não vai sair do bolso do contribuinte. Isso vai sair do bolso da Sesgran-Rio. E se ela errou, ela não treinou os fiscais adequadamente, ela está com muito problema. E um detalhe aqui, as primeiras questões da prova, que a pessoa está ali naturalmente lendo primeiro, são as que valiam mais, tinham um peso maior. Então, vai fazer mais diferença ainda. Se acertar uma questão, acertar outra questão, vai ter um impacto gigante no resultado final do concurso, porque uma questão é a diferença entre você ser aprovado nesse concurso e não ser. Né? A gente sabe que esse cargo é muito concorrido, tem gente pra caramba ali tentando passar nesse cargo, tem muita gente capacitada que estava esperando esse cargo há 50 anos já, estudando ali igual um doido, quando é que vai sair o concurso de AFT, 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 e aí sai o concurso, o pessoal já vem voraz em cima. E assim, eu nem diria que talvez seja culposo ou doloso, né? Eu, assim, não tem um dolo provado, claro, mas ficou uma situação até estranha, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você vaza uma prova sem querer, essa é a desculpa perfeita para tentar auxiliar um candidato. E o que aconteceu com essa prova depois que ela foi vazada e entregue? A Sesgran Rio simplesmente colocou numa sala e fechou a porta.
não tem como saber se alguém tirou foto, se algum fiscal tentou vazar, porque seria a desculpa perfeita para algum fiscal tentar tirar uma foto e vazar, né? É um concurso muito concorrido, a gente sabe. Então, a isonomia ficou muito prejudicada. E assim, quebrou a lisura que se espera da administração. A administração ela tem o dever ali de fazer uma prova que ela não dê margem a esse tipo de interpretação. A partir do momento erra, que ela erra feio, não se redime desse erro e tenta fingir que está tudo certo, aí eu acredito que tem um grande erro grave por parte da administração, por parte da banca, porque isso é uma coisa que traz uma grande dúvida. Não pode ter dúvida sobre atos administrativos, especialmente concurso público. E o pessoal está até falando aqui, se recusaram a colocar isso na ata. Sabe como é que foi que a candidata conseguiu? Só tem um caso que é viável de anular na justiça, porque uma candidata mandou muito bem na hora de relatar o problema dela. Ela saiu da prova de manhã, ligou para a Sesgran Rio, gravou e falou: Sesgran Rio, eu sei qual a primeira questão da prova da tarde, a primeira questão é essa aqui. Vocês entregaram a prova errado e eu quero saber o que vocês vão fazer. Mandou e-mail, mandou denúncia para o MPF, relatou tudo, ela tem a prova de tudo. Outros candidatos também relataram, mas não tem prova. Só uma candidata tem essa prova. Então, e assim, a própria União, o próprio governo federal, a própria Sesgran Rio confessou que isso aconteceu. Né? A gente não está falando aqui nem de uma possibilidade, de um suposto vazamento. Vazou, tá? Esse vazamento vazou, aconteceu. A Sesgran Rio falou, olha, vazou, mas deu tudo certo, eu coloquei numa sala, ninguém viu, tal, tal, tal. Então, ficou uma situação até um pouco chata, né? Então, eu acredito que tem sim que ser anulado. Esse é o posicionamento que eu estou sempre defendendo aqui. É uma coisa que não tem como mais garantir a lisura do certame a partir do momento que vaza uma prova. Gente, quem está chegando aqui, nós estamos falando sobre os problemas gravíssimos de vazamento de conteúdo da prova, do Enem dos concursos, da prova do chamado CNU. Estamos falando com o doutor Igor Oliva, que é especialista na advocacia em defesa de concursandos. Eu também dei aula por mais de 20 anos preparando alunos para o exame de ordem para concursos públicos. E uma hora ou outra isso poderia acontecer. Existem alguns precedentes na história do exame de ordem dos concursos públicos. Nem todos foram resolvidos da forma como a gente esperava, mas, em geral, quando a responsabilidade é das bancas, a prova é reaplicada e depois o contratante, que é o poder público, com base no contrato que foi firmado, inclusive normalmente após procedimento licitatório, o poder público entra com um regresso contra essa entidade, que afinal de contas foi um erro gravíssimo, um erro grosseiro cometido por fiscais da Sesgran Rio. Qual que é a sua opinião? Só para registrar aqui, a Suelen Dávila, que nos assiste, ela fala que 2 pontos hoje, eles são capazes de fazer o candidato pular 950 posições. A questão de SST vale 1,65 pontos. Então, realmente é um desequilíbrio, uma vantagem competitiva indiscutível. Igor, o que você defende? Anulação parcial da prova da tarde, do bloco 4, anulação da prova inteira, o que você acha? Então, até o momento, a gente não tem nenhuma outra comprovação de que aconteceu uma coisa tão grave assim pelo período da manhã. E a gente sabe que realmente tem que ter quando a gente vai corrigir um ato administrativo, ele tem que ser o menos lesivo possível, tanto para os candidatos quanto para a própria administração e para a própria banca também. Então, qual que faria mais sentido? Reaplicar a prova da tarde, né? A gente tem sim argumentos para reaplicar a prova da tarde. A prova da manhã, tem algumas pessoas defendendo que tem que ser aplicada também, mas por outros motivos, tá? Não tem nenhuma causa e efeito o fato de ter vazado a prova da tarde pela manhã para reaplicar a prova da manhã. A prova da manhã foi aplicada sem nenhuma quebra de isonomia até o presente momento, não tem nenhuma comprovação disso. Então, o mais correto a se fazer, até do ponto de vista jurídico, né, Masa? Quando a gente vai falar de anulação de questão, ainda mais quando a gente vai para a justiça, é muito comum o juiz ser bem comedido, né? Porque ele está ali, querendo ou não, ele está intervindo na administração em razão de uma ilegalidade, de uma inconstitucionalidade, de uma quebra de isonomia, descumprimento de edital. Então, ele está ali para atuar pontualmente. Então, o pedido tem que ser relacionado à causa.
né? A causa foi o vazamento da prova da tarde, a prova da tarde vazou, deu uma vantagem competitiva para aqueles candidatos e possivelmente para outros, então não tem como saber se teve essa isonomia toda, então anula só a prova da tarde e reaplica. É menos custoso e bem eficiente do ponto de vista jurídico para recompor ali a tão esperada isonomia dos candidatos. Entendi. Quais são, Igor, do seu ponto de vista, os meios de anulação desse concurso? Porque se o concurso violou o princípio da isonomia, o concurso é nulo. Isso é a primeira aula de direito administrativo ainda da graduação, quando há um vício e determinada decisão viola um princípio administrativo, sempre prevalece o princípio sobre a decisão, de modo que há uma nulidade desse contraste entre a decisão e aquilo que o princípio estabelece. Não há dúvida de que há uma nulidade. Então, a sua sugestão, a forma como você diz que tem que resolver aqui, reaplicar a prova da tarde, é uma solução muito engenhosa. Do seu ponto de vista, que meios os candidatos têm para pleitear, se não for feito de ofício pela União, pleitear a anulação desse certame? Vamos lá. A gente sabe que tem vários meios, né, de intervenção em concurso público, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Para a via administrativa, a gente sabe que existem também certos órgãos reguladores que estão ali para fiscalizar, para fazer cumprir a lei, para fazer valer o contrato, para fazer valer a isonomia, tudo relacionado ao concurso público na via administrativa. Então, vamos dividir aqui. Na via administrativa, quais órgãos são os mais plausíveis de intervir para fazer alguma coisa? De cara, a gente fala do MPF, né? O Ministério Público Federal, ele tem sim essa autonomia, esse poder investigativo para analisar a fundo, para entrar com ação civil pública caso seja necessário, para suspender o concurso, pelo menos suspender o concurso até definir, né? Deixa lá como para conseguir ali uma intervenção do próprio Ministério Público, tentar fazer um acordo, alguma coisa assim, porque é uma coisa que salta aos olhos, né? Se tiver a intervenção do Ministério Público, é muito bom para os candidatos, porque já traz ali uma grande vitrine, né? Se tiver um ofício do Ministério Público intimando a Sesquina Rio para se manifestar, explicar ali, analisar a fundo, investigar, seria ótimo, tá? Isso no ponto de vista administrativo, nem precisa entrar com a ação ainda. Outro órgão que é muito competente para isso, o próprio TCU, tá? Não é incomum a gente ver Tribunal de Contas intervindo em concurso público. Tá? Muito comum nos estados, o próprio TJDF, o Tribunal de Contas do Distrito Federal aqui, interviu diversas vezes no concurso da PMDF, para falar sobre as cotas de mulheres, né, cota de teto de mulheres na PMDF, para falar sobre nota de prova objetiva, nota de corte. Então, é muito comum. O próprio Tribunal de São Paulo, Tribunal de Contas de São Paulo faz isso também. O TCU também faz, tá? O TCU também intervém em tudo que está gastando dinheiro público. O TCU, ele é o corresponsável ali para garantir que o dinheiro público está sendo investido da maneira como deveria, se os contratos públicos estão sendo bem feitos, se a União está investigando, está tomando conta do concurso que ela delegou para a banca de uma forma adequada. A gente sabe que quando a banca assume a responsabilidade, ela está assumindo ali num caráter delegatório, né? A responsabilidade por fazer um concurso, querendo ou não, é do órgão, é da entidade, é do concurso de tribunal, o próprio tribunal que tem que fazer essa delegação. A banca, ela age ali em delegação, em relação ao poder público. Então, ela tem que seguir todas as normas, ela tem que responder ao TCU, ela tem que responder aos órgãos de controle. Então, tudo isso gera uma grande competência para o TCU de fiscalizar, intervir e anular concurso, se for o caso. O TCU já anulou casos com concursos, muitas vezes, porque acontecem muitos erros, e esses erros não podem ser passado pano pelo erro, né? Então, o TCU é um grande aliado dos candidatos, ele tem sim competência, dá para todo mundo fazer sua denúncia no TCU. Inclusive, a gente está com um grupo de 400 pessoas no WhatsApp, só de interessados em fazer esse tipo de essa anulação do bloco 4, porque isso foi muito grave. E esse é um cargo muito concorrido. Você, mesmo quem foi bem, né? Mesmo quem foi bem quer anular. Porque você vai bem, mas você não sabe se as outras pessoas foram bem. Por exemplo, naqueles gabaritos extraoficiais, a nota de AFT está lá em cima, né? Está lá em cima do bloco 4. O pessoal foi muito bem nesse bloco por algum motivo, né? Então,
ficou uma situação até que levanta suspeita, né? Não tem como, claro que não é a relação de causa e efeito para provar que vazou a prova, mas assim, é uma coisa que aconteceu que deixa uma situação um pouco cinza. E aí vamos para o ponto de vista judicial. O que deve fazer do ponto de vista judicial? Aqui, tem outras opções, tá? As clássicas, né? Mandado de segurança, para tentar suspender o concurso e depois anular, e uma ação ordinária. E tem uma terceira aqui, que a gente está até estudando para entrar, que é a famosa ação popular. E aí a gente vai entrar numa discussão aqui se é direito difuso, se não é direito difuso. Eu acredito que dá para encaixar no direito difuso, até porque não dá para saber quem foi o prejudicado, tá? Não é só quem fez o concurso do Bloco 4, não é só quem está querendo o cargo de AFT, não é só o pessoal que foi lá fazer a prova na escola que vazou os dados, a prova da tarde. É toda a sociedade. Que se você está fazendo um concurso que você não consegue garantir que as pessoas aprovadas não colaram, não tiveram acesso, não tiveram uma informação privilegiada, esse concurso ele é imoral. Não, ele fere completamente a moralidade administrativa. Então a gente tem aqui uma clara opção para talvez ele entrar com uma ação popular. É uma coisa que a gente está pensando, né? Entrar com ação popular para conseguir questionar isso. É um direito muito difuso. Atingiu a sociedade inteira. Você sabe, Igor, que independente de qual solução por controle externo, diria, pode ser adotada aqui, deveria haver, já deve ter sido instaurada uma sindicância no âmbito da União contratante para que, de ofício, a União tome as providências necessárias. Essa provocação judicial, como você falou também, pelo Tribunal de Contas, tudo isso é muito útil porque força a tomada de decisão. Mas é um dever institucional da administração pública, nesse caso, abrir uma sindicância e se adiantar na tomada de decisão do que vai ser feito. Todo mundo relatando aqui nos comentários desse nosso bate-papo que a decisão está demorando para sair, a União parece um pouco vacilante em relação ao que precisa ser feito, e a gente nunca pode esquecer que o judiciário, muitas vezes, como você disse, tem receio de entrar nesse tipo de discussão por considerar que é um assunto interna corporis, por considerar que não cabe ao judiciário interferir numa instância administrativa como essa. Enfim, é preciso que se abra uma sindicância, que seja rapidamente apurado o que aconteceu, de quem que é a responsabilidade, porque, afinal de contas, isso vai gerar algum tipo de responsabilização, no mínimo patrimonial, pelos danos causados, inclusive aos candidatos, talvez até danos morais, dependendo do caso, e a administração tem esse poder-dever, ou como diria meu orientador, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tem esse dever-poder, porque o dever vem na frente, de solucionar de ofício uma situação como essa. Igor, passo a palavra aqui, porque a gente já chegou na meia hora regulamentar, eu nunca passo de meia hora. Devolvo a palavra para você, eu te agradeço por você ter essa disponibilidade de vir aqui dar voz, né? Vir aqui dar voz a esses candidatos, que pouca gente tem feito a defesa institucional desses candidatos. Então, devolvo a palavra a você para suas considerações finais. E você sabe que eu tenho um curso na minha escola, que é o Advogue para Servidores. E uma das oportunidades de negócio que eu ensino é justamente a defesa de concurseiros. Eu falo daquela questão do direito adquirido à nomeação, é a oportunidade que a gente estuda. Então, quem tiver interesse dos meus cursos de advocacia, advocacia tributária, advogando em licitações, Advogue para Servidores, é só clicar escoladomasa.com.br. Igor, a palavra é sua. Aproveita e dá uma pincelada aí como que é a advocacia na defesa de concurseiros. Obrigado pela sua participação. Quando você encerrar, já está liberado aqui, porque já te ocupei demais, meu amigo. Nada, vamos lá, rapidinho aqui para finalizar. Quanto ao CNU, pessoal, a gente está assim aguardando a União, né? O professor Matos, a gente sabe que a União tem o dever, mas não está agindo. E aí surge aquela pergunta, quando que ela vai agir? Vai ser agora? Vai ser daqui a pouco? O problema é que dia 8 de outubro vai ter o resultado final das provas, aí vai ter classificação. A gente sabe que quando tem classificação fica um pouco mais temperada a discussão, né? Porque você sabe quem passou, quem não passou. Então, até lá é uma discussão totalmente teórica. Não sei quem passou, não sei quem foi bem, não sei de nada. Eu simplesmente quero anular porque quebrou a isonomia. Depois disso, vai ter muito interesse pessoal. Então, por isso que a gente fala, aguardar a União
talvez não seja o ideal. Ela tinha que agir antes desse prazo. E assim, voltando para a sua pergunta, sua mentoria, excelente, sou seu aluno, tá? Sou seu mentorado lá, com grande orgulho. Muito bom os seus cursos para servidor público. E assim, para o pessoal que está assistindo aí e tem interesse em saber como é que funciona o nicho da advocacia para concurseiro, é um nicho bem interessante, tem problema todo dia, né? A gente faz vários lançamentos aqui. Quem é do bonde, do CNU aí, começou a acompanhar a gente agora, não conhece a gente há muito tempo, a gente já está atuando em vários concursos, está tendo concurso da Caixa que deu problema, concurso da Nova Carta que deu problema. Então, se você tem interesse por essa área, é uma área com muito problema. Porque é o que a gente fala, a banca, ela erra demais. Ela erra em todas as etapas do concurso. O judiciário vai intervir em tudo? Não. Mas a partir do momento que você tem uma ilegalidade, um descumprimento ao edital, alguma coisa grave que aconteceu no concurso, você pode sim conseguir essa anulação na justiça. E aí faz necessário ter muitos advogados capacitados para esse nicho. É um nicho que envolve muito direito administrativo, tem que saber bastante direito administrativo, por isso que o professor Maza aí, grande referência em todo o direito público, né, tanto administrativo, tributário. Então, é uma coisa que a gente gosta muito de ter, esse tipo de contato, para a gente conseguir espalhar a palavra também, espalhar que a necessidade de uma atenção grande para concurso público. Eu costumo falar, professor Maza, que o concurso público ele é muito negligenciado. Né? Muito negligenciado. Ele é exatamente igual a uma licitação. Não muda nada. É um concurso público ali, é uma seleção pública. Só que a licitação tem muita atenção, o Ministério Público está em cima, sai ação de improbidade todo dia, devolve dinheiro, autua servidor público. E aí, quando é concurso público, acontece um monte de besteira, todo mundo fala, é só concurso público, esquece. Então, fica aqui meu desabafo, né? De por que esse nicho da advocacia é tão importante. A gente tem que dar voz para os concurseiros, porque os órgãos oficiais, infelizmente, não tratam o concurso público com a seriedade que deveria ter. Fechou, gente. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogue para Servidores Públicos, cujo objetivo, assim como de todas as minhas lives e podcasts, é advogarmos juntos. Então, se você tiver uma oportunidade aí no seu escritório, uma causa em que precise de ajuda em direito tributário administrativo, mande uma mensagem para mim no WhatsApp que eu criei exclusivo para parcerias na advocacia. É o 11 965 18 0648, 11 965 18 0648, um WhatsApp do meu escritório exclusivo para parcerias na advocacia. E quem se interessou pelos cursos de advocacia da minha escola, digite no Google Escola do Maza, mazza.com.br, escolha o curso de advocacia que mais se adapta à sua necessidade. Lembrando que nesta sexta-feira eu vou fazer a abertura das matrículas só na sexta-feira para o acesso premium à minha escola. Você poderá assistir durante um ano todos os cursos de advocacia disponíveis na minha escola. Tanto advocacia tributária, advogue para servidores, advogando em licitações e diversos outros cursos para a sua capacitação. Então, entre lá, escoladomasa.com.br. Se você quer entrar no grupo de WhatsApp de lançamento do acesso premium, você encontra também no meu perfil na bio do Instagram. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado. Igor, um abraço, gente. Até mais. Boa sorte. Valeu. Aí para quem prestou. Vamos ficar de olho, hein? Para quem prestou esse CNU. Boa sorte para vocês. Até mais. Tchau.